Caros irmãos e irmãs, este primeiro domingo de Quaresma, antigamente era o primeiro dia da Quaresma. A quarta-feira de cinzas, com seus dias seguintes, foram acrescentados para completar o número de 40 dias de jejum. No passado, começava a Quaresma com o bispo da igreja local, que abençoava as cinzas e também os cilícios. O que é um cilício? Cilício era um instrumento de penitência que foi muito usado no passado e ainda hoje tem algumas pessoas que o usam. Era feito com crina de cavalo, amarrado em volta do corpo, ou então feito também de ferro com algumas pontas, que também era colocado como uma cintura em volta do corpo. Várias vezes na Bíblia nós encontramos estar com os rins cingidos, até porque acreditavam que era nessa parte dos rins que nascia as tentações contra a santa pureza. Então o bispo abençoava as cinzas e o cilício e entregava, mas não eram para todos. Era para aqueles que no final da Quaresma, na noite de Páscoa, iriam receber o santo batismo. E depois, um pouco mais tarde, com o concílio de Benevento, a igreja determinou que a cinza fosse colocada sobre a cabeça de todos. E no passado também o jejum era muito rígido. Eram 40 dias com a única refeição ao dia. Era a refeição do meio-dia. E durante as 40 dias não se comia carne, não se comia ovos, não comia também os derivados do leite. Era esses 40 dias em preparação para celebrar a Páscoa do Senhor. Com o passar dos anos, dos séculos, a igreja foi atenuando esse rigor da penitência. E hoje, para os fiéis, nós temos durante apenas 2 dias de jejum, em um modo ordinário. Pode ser que o Papa pode determinar que um dia particular durante o ano façamos um dia de jejum, como o Papa Francisco já o fez. Mas canonicamente o jejum é prescrito para os fiéis hoje, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. E como consiste o jejum canônico hoje? Consiste também em ter uma única refeição completa no dia. Diminuir ao mínimo o café da manhã, o mínimo o jantar, um almoço mais ou menos normal, com abstinência da carne, e o modo que a pessoa sente um pouco de fome durante o dia. É verdade que a nossa mãe igreja, ela considerando todos os filhos e querendo dar a todos a possibilidade de fazer a penitência, então nos pede isso, que hoje é o mínimo. Mas não quer dizer que nós não possamos dar mais ao Senhor. E devemos dar mais ao Senhor Jesus Cristo. A virtude da temperância, ela é de máxima importância para o nosso progresso espiritual e também para vencermos as tentações do demônio. Nós vivemos em um mundo hoje muito intemperante, muito. E a temperança, ela é ligada sobretudo a 2 realidades da nossa vida. Há 2 inclinações que o homem e a mulher têm para conservar a vida e para conservar também a espécie humana. É ligada sobretudo à questão da gula, o comer, e a questão, o prazer da mesa e o prazer da cama. A questão da gula e a questão sexual. É sabido por todos que
A união em uma mulher só é lícita, só é válida, só não é pecaminosa dentro do matrimônio. Dentro do matrimônio. E quando se trata da questão da gula, se trata a própria quantidade da comida. E quando se trata da questão sexual, se trata sobretudo da pessoa. No caso, um homem só pode ter relações sexuais com a sua esposa, a esposa com seu esposo, e das circunstâncias, que mesmo dentro de uma vida conjugal, não pode ser feito tudo aquilo que pensa, tudo aquilo que quer, tudo aquilo que acha. Deve existir limites, e existem limites também para a união dos esposos. E são duas realidades que hoje o mundo ignora. No passado as pessoas tinham muita atenção nisso, essa disciplina do corpo. É interessante que na antiguidade Platão escreve um diálogo falando sobre a virtude da temperança. Para os espartanos, a virtude por excelência era a fortaleza, vencer o medo do sofrimento, da morte e da dor. E Platão desenvolve um argumento dizendo que a virtude principal é a virtude da temperança. Não é aquela de dominar os outros, impor o poder, a força sobre os outros, mas dominar a nós mesmos. Dominar a nossa carne, dominar aos nossos instintos carnais. E o homem deixando a oração, o homem deixando a penitência, o jejum, a mortificação, a disciplina dos seus sentidos, do comer, do beber. O homem muitas vezes se abandonando à preguiça, não tendo nenhum cuidado com os sentidos também dos olhos, da audição. Se o homem não consegue dominar isso, ele se torna um escravo da carne, um escravo deste mundo, um escravo do demônio. E nós vemos, caros irmãos e irmãs, que os homens e as mulheres estão sempre mais escravizados. Quanta gente hoje vive a escravidão da pornografia. É um dos negócios que dá mais dinheiro hoje no mundo, a pornografia. Pornografia na internet, na televisão, vídeos. Os homens e as mulheres que são apresentados como se fosse objeto, simplesmente coisa de prazeres carnais. E quantos homens, quantas mulheres, quantos jovens. E é triste, hoje até crianças têm acesso a estas coisas. Escravizados pela a carne. Parece que não existe mais limites para a busca do prazer carnal. Pornografia. Hoje é o homem, é aquela tentação de um homem fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa para satisfazer a sua carne. E aí vem o homossexualismo. E aí vem a pedofilia. E aí vem o estupro. E aí vem o adultério, e aí vem a fornicação, e aí vem o erotismo, que tira a sacralidade de dentro do matrimônio. É pensando que nessas coisas vai encontrar aquela paz, aquela felicidade, que a carne, o sexo, não é capaz de dar. A felicidade que o homem busca, que o homem quer, que o homem deseja, só Deus vai dar para cada homem e para cada mulher. E quanto mais uma pessoa se abandonar a isso, mais vai buscar o prazer e mais vazia estará, mais angustiada. Porque mais ausente vai estar Deus da sua vida, mais ausente vai estar Deus da sua alma. Então a Quaresma vem nos chamar a fixarmos a nossa atenção nessas realidades. Precisamos viver. O homem hoje fala tanto de liberdade e nunca foi escravo, tão escravo como nos nossos dias. Então esse tempo para nós fazermos penitência. A igreja nos pede esses 2 dias de jejum
mas nós podemos oferecer muito mais. Tem gente que faz o propósito de passar 40 dias sem comer carne, 40 dias sem tomar refrigerante, 40 dias sem assistir televisão, 40 dias sem pintar as unhas, sem pintar o cabelo. São coisas boas, mas não basta 40 dias. Não basta fazer atenção só durante um tempo e depois viver como se pudesse viver tudo de novo sem nenhum cuidado. Toda a nossa vida deve ser uma quaresma. Estamos vivendo a quaresma para celebrar a Páscoa, a vitória de Cristo sobre a morte. E toda a nossa vida deve ser uma preparação para a Páscoa definitiva, para o céu, para a eternidade, para ressuscitarmos com Cristo, para entrarmos na Jerusalém Celeste. E não basta também fazer algumas penitências e não tomar cuidado com outras coisas. O que adiantaria? Ficar 40 dias sem comer carne, mas ficar 40 dias assistindo essas novelas pornográficas, na frente de um computador vendo pornografia, 40 dias sem ter paciência em casa, 40 dias sem oração, 40 dias não sendo responsável com seus filhos, com a sua esposa, no seu trabalho. De que serviria? De que serviria ficar 40 dias sem pintar unha, sem pintar cabelo, mas se vestindo em um modo indecente, com roupas curtas, roupas decotadas, essas calças apertadas que desenham todo o corpo da mulher? De que serviria? De que serviria ficar 40 dias sem tomar uma cerveja, mas 40 dias aborrecido com a esposa, aborrecido com os filhos, que não faz uma oração, que não tem paciência com ninguém e com nada? São importantes essas penitências, porque também é dessas penitências que nós vamos ter força para vencer essas outras coisas. Mas nós temos que pensar que tem que ser toda a nossa vida orientada para Deus. Toda a nossa vida. Também não adiantaria passar 40 dias vindo à missa e 40 dias criticando, julgando, falando mal dos outros. Não serviria. Claro, vir à missa 40 dias é uma coisa ótima, e vai dar força para a pessoa não falar mal, para não criticar, para não julgar. Então devemos fazer as duas coisas. É um esforço, e a penitência nos dá força para vencer os outros defeitos, os outros pecados. Então esse tempo da quaresma, caros irmãos e irmãs, é um tempo para direcionar a nossa vida para Deus. E a primeira penitência é o arrependimento dos nossos pecados. A primeira penitência é chorar, ao menos no coração, as vezes que nós traímos o amor de Cristo. A primeira penitência é odiar o pecado, que foi a causa da morte do nosso Deus na cruz. A primeira penitência é fugir das ocasiões de pecado, de tudo aquilo que nos leva a perder a graça de Deus, de tudo aquilo que nos leva a perder Cristo, de tudo aquilo que nos leva a render vão na nossa vida o sangue derramado na cruz. Essa deve ser a primeira penitência, o propósito de se confessar, pedir o perdão dos pecados. Tem gente que fala: padre, eu não me confesso porque eu não estou arrependido do meu pecado. Isso é terrível, porque se você não se arrepender, você vai para o inferno. Porque é passar uma vida amando mais as criaturas, amando mais as coisas, colocando isso acima do amor de Deus. E quem não vê que isso é uma loucura? Virar as costas para esse Deus maravilhoso que morreu por nós pregados na cruz. É verdade que o pecado, ele sempre dá alguma coisa para o homem, ele dá um prazer, mas tira Deus da tua vida. Qual deve ser o arrependimento do pecado? Deve ser esse sentimento de pesar por ter traído a Deus, de ter virado as costas por Ele, de ter preferido alguma coisa acima dEle. Então é um tempo, a liturgia da igreja, esse tempo vai sempre falar de mudança de vida, de conversão, de reparação dos pecados. E todos nós, todos, temos que estar nos convertendo diariamente. Não deixe, caros irmãos e irmãs, não vamos deixar esse tempo de